Agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai o Expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Com. Bom fim de tarde, queridos ouvintes da Nação Palmeira das Missões. O pessoal que está na fila para pegar as crianças no colégio, está indo no mercado porque esqueceu que não tinha requeijão para cozinhar alguma coisa, ou você que está indo comprar carne para fazer aquele churrasco mágico para o genro, que geralmente desperta emoções profundas nos sábados e domingos. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Wagner. Boa tarde aos ouvintes da 92 FM. Pois é, final de semana é dia de sair do regime, não é mesmo? Tchê, isso aí é uma coisa perigosa, né? O tal do final de semana aí, que a gente acha que não vai dar muita diferença, né? E sempre tem uma carninha, uma sobremesa. E o pessoal se junta pra comer, né? Ninguém diz assim, gente, vamos se reunir só pra conversar, né? Não tem vamos que ter algo no cardápio. É, isso aí, numa hora dessa vamos falar sobre o Brilhant Savarin, que é o cara que escreve sobre os rituais envolvidos na mesa. É um dos caras que fundou a gastronomia moderna, final do século XVIII, início do século XIX. E é um cara que, por saber muita arte de receber e os elementos envolvidos da boa mesa, se escapou até da guilhotina, né? É? Eu digo, a realidade tem uns caras assim que é pra fazer filme mesmo, né? E na época ele já falava do ritual que começou a efervescer assim, a partir da era moderna, né? Do receber, de todo o processo que envolve a preparação da comida. E é muito interessante como as décadas e os anos vão passando e a gente continua com esse ritual muito forte, né? E a gente não valoriza às vezes, né, uma comida feita com carinho, com dedicação. Tem mulheres que conquistam os homens através... Hoje está moderno, hoje está o inverso também, né? Mas é verdade, é uma coisa bem interessante, porque ali tu... em volta de uma mesa, como tu falava semana passada com os cursos do vinho que vocês trazem. Sim. Eu até ia te perguntar, existe algum cardápio especial para um bom vinho, Wagner? Sabe que no curso da Aline, que eu mando já um abraço para ela, sempre escuto o programa, Aline Oliveira, que é sommelier, que é o feminino de sommelier, né, em francês, se faz uma análise das várias uvas e vinhos e processos de fabricação que existem, e é uma infinidade, é muito tipo diferente de vinho. E quando tu começa a estudar um pouco sobre os vinhos, não para ficar pedante, não para dizer assim, nossa, que notas disso e daquilo, não, é para você descobrir que tem muita coisa boa no mundo, que não necessariamente é caro. E assim, às vezes tu consegue se adaptar àquele gosto pessoal. Exatamente, né? É uma riqueza, existe uma riqueza de sabores relacionados a vinhos e formas de preparo, né, de fabricação. O Rio Grande do Sul tem lugares maravilhosos para a gente visitar, né? E quando você vai, geralmente tem acompanhamentos que invocam também as nossas memórias afetivas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com bastante imigração italiana, alemã, né? Isso. E aí a gente já sente aquele cheiro de vinho, já lembra do nono, né? E eu acho sempre uma grande viagem. Agora em setembro, um grupo de amigos e eu vamos para a Argentina. Muita gente está indo, vai aproveitar o feriado ali entre 7 e 20 de setembro para ir para Mendoza, lá na borda da cordilheira, onde tem vales que se dedicam ao cultivo de vinho, de uva, né? Eu não sou muito adepto a tomar vinho, né? Porque eu tomo demais, daí eu me exagero. Mas a primeira coisa que me vem é massa. A vontade de comer isso, tomar um vinhozinho, comendo uma massinha ali com uma galinhazinha, acho muito bom. Maravilhoso. E eu não sabia, agora eu estou fazendo gastronomia, né? Eu já fiz 2 cursos superiores na minha vida, mestrado, doutorado, um monte de coisa. E eu resolvi fazer um curso chamado gastronomia. E na gastronomia eu aprendo coisas que parecem muito óbvias, talvez o ouvinte que está aí nos acompanhando vai dar risada, né? Eu, por exemplo, não sabia a diferença entre a galinha, o galeto
e o frango. Sabe qual é a diferença? Não, eu acho que na minha percepção, galinha seria a galinha que tu compra no mercado, a coxa, né? No caso, sobrecoxa. E daí tu acha que a galinha é aquela que só anda com uma perna, então? Não, daí tu assa, vira galeta, não é isso? Não, pior que não. Sabe que a galinha... olha que legal. Vivendo e aprendendo. Eu vou aqui de cabeça. Se alguém está nos ouvindo e tem uma informação mais precisa, a gente sabe que tem muita gente que nos ouve, que cria, né? Que tem conhecimento tem maior. Mas basicamente, assim, o galeto, ele tem um tempo menor de vida. Ele é abatido de forma mais precoce. Acho que em volta de 2, 3 meses. O frango, eu acho que é no máximo 8 meses. E a galinha já é a galinha adulta, o bichinho adulto. Leva mais tempo. E aí ela vai ter uma carne diferente. Normalmente, aquela galinha, as avós sempre trazem, quando as crianças estão doentes, a galinha velha. Isso. Que a galinha, bom, né? que daí ela vai ter uma carne mais firme, né, mais recomendada para você fazer preparos de caldos, e dizem que aí vai ter alguns nutrientes diferentes que vão ajudar, até a própria gordura, né, da galinha vai ser diferente do que um galeto. O galeto, ele é pequenininho. Eu achava que seria no modo de fazer, né, assou e virou galeto, coisa assim, né? Não, e eu tava conversando com um amigo, e aqui em Palmeira tem o primo canto, que é uma que também serve um galeto. Tem um abraço pro pessoal lá. Um abração. O primo, que inclusive me lembro que a gente estava na apuração das eleições e eles nos mandaram aqui, que delícia, e de vez em quando eu peço também lá em casa. E o nome é Primo Canto porque dizem que o galetinho, no primeiro canto que ele der, tu não deixa ele entrar na adolescência. Tadinho. Tadinho, mas que não deve ter sido tão gostoso, né? Mas sabe que você fala assim, tadinho, a gente estuda em gastronomia também o padrão de consumo, né? Porque não é só o que tu cozinha e tu enfia a goela abaixo. Não, hoje já tem um processo de discussão em muitos mercados que estão se direcionando a dar preferência à galinha velha. Então essa galinha que normalmente não tinha tanto valor comercial para abate, começa a ter mais. Por quê? Porque daí o perfil, entre aspas, né, que é dar um tratamento mais ético e na compreensão deles, veja, não sou eu que estou falando, né, tu tem que oportunizar que o animal tenha tido uma vida mais plena, né? Como também tem gente que só está comprando ovos agora das galinhas que são criadas soltas, né? E só compra o próprio Ramon, que é aquele presunto especial espanhol. Sim. O pata negra, que é o porco ibérico, ele se alimenta solto, comendo nozes lá das árvores, e ele fica bastante tempo comendo só aquilo, e é um processo já secular e tal. Então a gastronomia, o vinho, tudo isso te convida a fazer reflexões que vão muito além da comida, né? Porque envolvem história, possibilidade de negócios, né? Porque às vezes tu pode até ir por um caminho de um mercado melhor, então é muito bacana. Mas nem sei como é que a gente começou a falar disso tudo no final de semana, isso, né? Só para justificar o vídeo. Metade do programa falando de comida, né? Não bota os gordinhos na frente do microfone, nós vamos falar de comida. Pessoal, o programa de hoje será dedicado a homenagear um imortal que morreu no último domingo. Olha só que contradição, né? Um imortal da Academia Brasileira de Letras chamado José Murilo de Carvalho, que morreu no último dia 13, no domingo. Então o programa de hoje vai falar de uma das obras dele de maior repercussão, que se chama Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que Não Foi. Título maravilhoso, né? O título é maravilhoso. E quem somos os bestializados? Nós, os brasileiros. E ele fala isso num tom provocativo, mas o livro não é ácido, ele não é desrespeitoso. Ele fala isso de forma provocativa, porque ele analisa um momento histórico muito importante da realidade brasileira, que é o momento em que a gente saiu do Império e entrou na República, no final do século XIX. Então, esse momento muito especial, ele foi um momento de grande importância para a realidade brasileira, e o que é mais irônico, muitas coisas que aconteceram lá continuam a acontecer hoje.
e que nos permitem até fazer uma autocrítica da nossa democracia atual. Quem foi o José Murilo de Carvalho, então? Ele nasceu em Minas Gerais. Minas Gerais é berço de um universo de grandes escritores. Eu já tive a honra de palestrar na Academia Mineira de Letras, é um prédio muito bonito que tem em Belo Horizonte. E as pessoas lá... O mineiro é maravilhoso, ele é acolhedor, né? Tem uma culinária assim... de interior, né? Mesmo na capital. Um pouco parecido com o gaúcho. Parecido com o gaúcho, porque ele gosta da coisa da terra, coisa do interior, da simplicidade, né? Então tu vai lá, tu tá palestrando nos ambientes, nos círculos acadêmicos, o cara já te puxa lá uma dica de onde comprar um queijo de Minas, ou um café, né? E eu tenho um pé de café, inclusive, em casa, que eu recebi de presente do Leandro Brasil, que às vezes acompanha nosso programa. Inclusive eu tô seguindo uma tradição mineira de preparar meu próprio café, viu? Até hoje de manhã eu fazendo café ali a gente faz de manhã, cada um dia da semana faz, né? Um café pro pessoal da rádio que chega mais tarde. E eu vim lembrando que o café no tempo da colonização foi um dos principais alimentos, né, que transformou o Brasil no que é hoje. Era o carro-chefe do Brasil, a maior parte do Segundo Império, tanto que a maior parte da receita do Estado brasileiro na época era o imposto de exportação. Hoje a gente desonera a exportação, né? Porque você quer ser competitivo no mercado internacional. Na época era a forma do próprio governo se manter, ele dava uma abocanhada na hora da saída do produto do Brasil. E hoje continua nessa importância o café para o Brasil? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? Mas ele não permite importação em larga escala, então ele protege muito o brasileiro. Normalmente não tem acesso ao café assim de tanta qualidade, porque a gente exporta os melhores grãos, os melhores lotes, e está acostumado a tomar um café com uma torra muito acentuada, que normalmente é uma estratégia utilizada para você mascarar o grão ruim ou aquele que vem misturado em um monte de coisa. Quando eu faço ali em casa o meu café, que eu estou colhendo o meu café, eu só pego os grãos mais maduros e aí eu vou separando e secando também aos poucos. O processo de beneficiamento, né, do café é uma coisa também que ganhou muito espaço. Hoje o Brasil está conseguindo agregar mais valor ao café, mas ainda exporta muito café assim, digamos assim, de baixa qualidade, né? Nós temos outros cafés no mundo, né? Tipo a Colômbia, que tem cafés maravilhosos, a marca Juan Valdez, que é uma das mais conhecidas, Etiópia. Tu consegue comprar alguns desses cafés que eles importam através de cápsulas em quantidades relativamente pequenas, né? Agora, é difícil você importar café. Eu sei que eu sou formado também em comércio internacional e tem um cliente que eventualmente ele me procura para pedir consultoria sobre algumas coisas, e o café ele até você pode importar alguma coisa, mas fecha muito rápido as janelas e as quantidades, né? Porque o mercado brasileiro entende que o Brasil entende que tem que proteger o cafeicultor, e na época que a gente fala aqui já existia uma noção de que tinha que proteger os barões do café. Há quem diga que a escravidão demorou no Brasil a ser abolida por causa disso, né? Era necessário as pessoas para... Se tinha essa ideia de que era necessário como mão de obra, né? Pouca gente sabe também, mas muitos dos originários, dos povos originários da África, que foram escravizados, que não são escravos, eles foram escravizados. Sim. São seres humanos que sofreram essa violência. Muitos não foram libertos pela princesa Isabel com a sanção lá da Lei Áurea, que foi um projeto, inclusive, longamente debatido no parlamento do Império. Eles conseguiram porque eles tinham autorização de ter uma poupança na Caixa Econômica Federal, que na época não era federal, porque não existia federação, mas a Caixa Econômica foi um dos primeiros caminhos que alguns conseguiam trabalhar. Trabalhavam, entre aspas, né, para os seus senhores, eles tinham autorização de ter uma parte da renda para eles economizavam. Imagina, já tinha uma condição de vida difícil, ele tinha que economizar para pagar a liberdade, mas muitos conseguiram até isso. Olha que esquizofrenia no Brasil, tiveram que trabalhar dobrado para conseguir pagar a liberdade. É como se ele estivesse indenizando o senhor. Bom, o José Murilo de Carvalho,
ele tem essa obra maravilhosa chamada Os Bestializados, porque o centro da obra é justamente tratar de como a promessa da República, dos ideais nobres da República, nem sempre se verificaram na prática. E aí a gente vê ao longo do século XX muita gente também com uma desconexão muito grande entre discurso e prática, né? Então, o início da obra fala de um momento histórico muito interessante, porque entre 1864 e 1870 nós tivemos a Guerra do Paraguai. O Brasil não tinha um exército como a gente conheceu hoje, e a partir dessa guerra ele começa a ter uma identidade de forças armadas. E esses caras comeram pão que o diabo amassou no Paraguai. Quando eles voltam para o Rio de Janeiro, o Império, vendo que aqueles caras tinham ganhado projeção no cenário, eram tratados como heróis e mereciam, né? Porque eles se arriscaram mesmo, ele deu, digamos assim, um tapinha nas costas e uma tubaína, né? Ele não deu uma grande valorização. E aí começou a crescer dentro das Forças Armadas uma série de pontos de desavença. Uma delas foi a questão militar, que ocorreu entre 1886 e 1887. Uma série de, digamos assim, para usar o linguajar popular, tretas. E os militares eram contrários à escravidão, inclusive. Eles tinham um ideal republicano e tal. Só que dizem que o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, quando vai lá efetivamente, né, dar o golpe ou proclamar a República, ele faz isso sem o envolvimento genuíno da população. A população até então os via como heróis, mas adorava o imperador Dom Pedro II. Porque Dom Pedro II, quando a princesa Isabel sanciona a Lei Áurea, ele está na Europa e ele volta entre 1888 e 1889, ele volta dessa viagem à Europa, já bastante idoso, ele para o Brasil, porque as pessoas tinham uma relação de um amor com Dom Pedro II enorme, se era positivo, não era. Ele próprio não tinha escravos, era um homem de ciências, era considerado um intelectual. O próprio Império já tinha feito várias reformas, existia voto no Império, não sei se você sabia disso. Não. Existia voto, existia parlamento, existia direitos fundamentais. A Constituição de 1824 tem muitos dos ideais, abre aspas, liberais republicanos. Dom Pedro II trouxe um modo de governar diferente de Dom Pedro I, que tinha algumas polêmicas. Dom Pedro I governou de forma relativamente curta. Ele teve muitas polêmicas envolvidas no processo de estabelecer como é que seria a situação no Brasil, né? Ele chegou a criar uma constituinte, mas depois a dissolveu, mas daí outorgou a Constituição com muitos valores liberais, né? Tu tinha já o direito à propriedade privada, você tinha liberdade de manifestação de pensamento. Até que ponto isso era efetivo ou não sei, mas tinha uma Constituição já bem moderna em 1824. E em 1881 também tem uma série de reformas liberais dentro da própria República. E daí o José Murilo de Carvalho ele destaca que quando a proclamação da República ocorre, o povo em si ele estava fora desse processo, por isso que ele usa a expressão os bestializados, porque eram bestas, eles não eram pessoas que estavam entendendo o que estava acontecendo. E o processo ocorre. Um dos grandes propagandistas da República foi o Aristides Lobo, juntamente com outros, Antônio da Silva Jardim. Quase toda cidade tem uma rua Silva Jardim, já reparou? Sim, sim. Em homenagem a ele, o Lopes Trovão, entre outros. Esses caras foram os que propagandearam essas ideias da República. Mas quando os militares dão o golpe, muitos deles não estão assim, eles não têm um ideal tão republicano, eles aproveitaram a desculpa, né? E o próprio Aristides Lobo faz uma crítica que ficou muito famosa, que é trazida aqui no livro. Eu vou abrir aspas aqui para ler esse trechinho. Em frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime.
segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistia a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar. Então tu imagina aquele monte de soldado indo a cavalo destituir o império, que em tese o imperador era uma figura benquista, era um vovozinho que todo mundo gostava. E aí os militares meio constrangidos quando o povo vinha saudar eles, né? Tipo, viva o Império! Viva o exército do Império! E dizem até que correu a boca pequena que seria aniversário do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, e alguns populares juntaram dinheiro para comprar bolos e presentes pro cara. Então é uma coisa de uma esquizofrenia maravilhosa. E aí você vai dizer, tá, mas foi proclamada a República, foi feita uma Constituinte, se fez a Constituição da República e tudo melhorou. E aí vem o ponto do José Murilo de Carvalho. Muitas das promessas da República jamais se concretizaram. Ele destaca, por exemplo, a questão eleitoral. Depois da mudança eleitoral de 1881, onde foi introduzida a eleição direta, até então era indireta, você tinha uma participação eleitoral em torno de 1% da população. Com a República, aumentou para 2%. Porque os republicanos continuaram mantendo dentro das restrições de acesso ao processo eleitoral a questão do analfabetismo. Se você era analfabeto, não podia votar, e daí uma série de outras questões. Então, chegaram até numa certa altura do Império a distinguir o cidadão ativo do cidadão simples ou inativo, que era aquele que era considerado cidadão, mas não tinha voz. Que coisa maluca, né? Só ocupava espaço. Ele era um cidadão, beleza, cidadão brasileiro, mas na hora de decidir era uma parcela muito pequena de pessoas que faziam esse processo. E eles seguiam as ideias de um cara chamado John Stuart Mill, que era um liberal inglês, que inclusive influenciou essas reformas anteriores à proclamação da República de 1881, e ele era absolutamente contra o voto dos analfabetos, porque a ideia de liberalismo dele era a ideia de cidadãos que tinham que ter consciência e educação mínima. Até outro ponto interessante, né, Wagner? O analfabetismo. Eu vou já falar, desculpa. Ele foi por muito tempo no Brasil, ele foi, né, grande em maioria dos... Ainda é enorme. Isso ele afetou, né, o desenvolvimento do Brasil, porque tu tendo uma cultura, sabendo ler, consegue formar uma opinião sobre A ou B, né? E os índices de analfabetismo funcional no Brasil, que é aquela pessoa que tecnicamente é alfabetizada, mas ele não exercita, ou se ele exercita ele não compreende o que lê, são enormes. E aí você entra nessa situação que o José Murilo de Carvalho coloca. Como que o Brasil pode ter uma cidadania se você acaba sempre deixando tanta gente de fora? E aí esse processo que a gente tem, segundo ele, gerou inclusive ao clientelismo, essa figura do cidadão que não participa, que não propõe soluções, que não se vê dentro de um propósito ativo de somar esforços, e aí ele sempre está indo para o poder central buscar soluções, né? Junta aí uma galera, vem aqui na rádio e diz assim, galera, vamos se juntar para resolver um problema aqui da cidade, fazer um mutirão, alguma coisa. Não vem ninguém. Agora, vamos fazer uma comitiva para ir a Brasília, não sei o que, pedir lá ajuda do céu. O cidadão brasileiro nem reflete sobre a quantidade de dinheiro que ele manda para Brasília. Pouca gente sabe o que volta para nós aqui, ninguém nem questiona isso. Essa apatia é descrita pelo José Murilo de Carvalho de forma muito crítica. O José Murilo de Carvalho, enfatizo, ele era brasileiro, se graduou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele fez o doutorado dele, o mestrado na Universidade de Stanford, uma das mais prestigiadas do mundo. Ele fez o pós-doutorado dele na University of London, uma das universidades mais caras, mais difíceis do mundo. Ele foi professor visitante na Holanda, nos Estados Unidos, então ele é um nome que nos deixa
e quem está ouvindo agora, a gente está fazendo um programa que também é um processo de valorização e celebração da obra do José Murilo de Carvalho, porque ele foi um cara que ali nos anos 80 começa a escrever e gerar essas reflexões, né? Até que ponto nós temos uma república efetiva, o que precisa ser melhorado. Há quem diga até que reflexões como essa influenciaram a nossa Constituição de 88, que possibilitou que os analfabetos, em que pese não possam ser candidatos ainda, eles podem votar, porque pelo menos é uma forma de você criar uma atenção do poder público para essa esfera da população. O José Murilo de Carvalho destaca também esse período histórico onde é referido que uma série enorme de ideias que vinham da Europa eram trazidas e aplicadas aqui das formas mais esdrúxulas. E é o que a gente vê hoje, né? É o comunismo, é o socialismo, é o liberalismo, que tem milhões de interpretações. Então, eu lendo aqui a forma como ele descreve o início do século XX, final do século XIX, parece que eu estou vendo a nossa realidade de hoje. Vou abrir aspas novamente. Já ficou registrado que o fim do Império e o início da República foi uma época caracterizada por grande movimentação de ideias, em geral importadas da Europa. Na maioria das vezes eram ideias mal absorvidas ou absorvidas de modo parcial e seletivo, resultando em grande confusão ideológica. Liberalismo, positivismo, socialismo, anarquismo misturavam-se e combinavam-se das maneiras mais esdrúxulas na boca e na pena das pessoas mais inesperadas. Essa parte é maravilhosa, porque é o que a gente vê na internet, né? Tem tanta bobagem sendo falada sobre tudo, tem liberal que nunca leu John Stuart Mill. O cara diz que se diz liberal, ele nunca leu os pais do movimento liberal. Da mesma forma tem socialista, comunista, que jamais foi tentar entender o que o Marx quis realmente dizer, ou outros expoentes do movimento liberal, social. E é isso. Então, José Murilo de Carvalho tem uma obra muito vasta e que pode ser sintetizada justamente na análise da cidadania que não foi, da república que foi proclamada, mas a cidadania que demorou a chegar no Brasil, e alguns vão dizer que jamais chegou. E mais uma vez o Brasil sempre teve as elites se reorganizando com outros nomes, as grandes famílias e grandes castas, sempre um poder central, antes no Rio de Janeiro, hoje em Brasília, e esse povo manda em nós. E nós brigamos por eles, por umas ideias que a maioria não entende. Olha se não dá para chamar de besta, né? De bestializados. E o José Murilo de Carvalho chama todos nós, então, de um povo que é leniente, que é, digamos assim, passivo, que em parte não entende o processo, em parte está acostumado sempre a essa boa vontade que vem de cima. Ele usa a palavra específica, né, que é o que eu acho que define muito bem esse paternalismo em relação ao povo, que é sempre uma vítima impotente. Ele nunca é responsável pelas próprias mazelas e nem pelas soluções. É preciso sempre clamar a ajuda de um grande militar com várias insígnias que vem num cavalo branco, como o Deodoro da Fonseca, né, dentro do espírito republicano liberal, ou um grande homem do povo que vem das massas, que vai... Então a gente vem repetindo essa história toda há bastante tempo. E aí, crises financeiras, problemas, bastante gente gerando um monte de problema. Esse foi o período do encilhamento, de um monte de crise financeira, que nos lembra muito a conjuntura da Argentina atual. E aí recomendamos a obra, portanto, Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho. Para você que nos ouviu, não sei se temos algum ouvinte aí mandando mensagens ou nos acompanhando, mas saibam que a gente tem recebido ótimas manifestações. Às vezes as pessoas que não conseguem escutar o programa vão lá no YouTube do Instituto Preceptor Cum, ou seguem lá nas redes sociais, @Instituto Preceptor. José Murilo de Carvalho, esteja onde estiver, muito obrigado por sua obra. Dito aqui, Wagner, o capitão e representante máximo das bestas brasileiras, e aí me incluo aí também com o que segue esse